alunos, tudo bem com vocês? Sou a professora Kelly O'Hara, enfermeira. Estou acompanhando a nossa turma da disciplina de Urgência e Emergência. O tema da nossa aula de hoje vai ser emergências traumáticas e não traumáticas. O nosso primeiro tópico será a classificação e sistematização no atendimento ao trauma da emergência traumática. Quando nós estamos falando de trauma, ela vai ser definida como um evento nocivo que vai advir através da liberação de formas específicas de energia ou de barreira física ao fluxo normal de energia. Então, nós estamos falando de uma energia que ela vai vir entrar com força e vai colidir com a nossa barreira normal, com aquele fluxo normal. Então, vamos destacar que a exposição aos diferentes tipos de energia. Energia que existe pode ser mecânica, química, térmica, elétrica ou por irradiação. Ela vai ser decorrente de uma ação que ela pode ser intencional ou não, certo? Então, nós vamos ir com essa força que ela vai entrar em contato com o corpo, pode ser o corpo ali do indivíduo, e ele vai causar algum tipo de dano. Essa ação, ela pode vir por um objeto inanimado, ou por um outro indivíduo, certo? Então, ele pode ser classificado como a terceira causa de morte mais recorrente. Ela só pede para doenças cardiovasculares e as neoplasias. Neoplasia é o câncer. Então, no âmbito internacional quanto no âmbito nacional. Neste contexto, o Ministério da Saúde, ele instituiu a linha de cuidado ao trauma, que vai estar ali na rede de atenção a urgências e emergências no Sistema Único de Saúde, tendo em vista realizar ações que visem reduzir a mortalidade pelo trauma por meio de ações, que nós vamos ter ações de vigilância, prevenção e promoção da saúde, com acesso que seja humanizado, hierarquizado, estruturado, referenciado e integral ao paciente, desde a fase da ocorrência do trauma até a fase da reabilitação. Na infância, quando nós estamos dividindo ali a incidência do trauma através da faixa etária, ele vai ser mais comum, mais frequente durante a infância, causando morte e invalidez, ultrapassando as principais doenças nesta faixa etária. Então, crianças normalmente não têm doenças crônicas ou neoplasias, elas vão ser mais acometidas pelo trauma, porque crianças, nós sabemos que crianças são muito ativas, elas não têm tanto essa percepção do perigo quanto um adulto. Os acidentes com os veículos automotores vão vitimar pedestres, ciclistas ou passageiros. Também temos afogamentos, incêndios domiciliares, homicídios e quedas. Todos essas ocorrências, esses acidentes, eles estão classificados dentro do trauma e eles vão acarretar sérios danos. Os homicídios, agressões e abuso físico também vai estar sendo relacionado e vão acometer as crianças nos primeiros anos de vida. As crianças maiores e os adolescentes, quando nós elevamos a faixa etária ali a partir dos 12 anos de idade, os ferimentos por arma de fogo também vão estar sendo citados. Nos idosos, o trauma já cai, olha lá, já vai para a 7ª causa de morte. Embora tenha uma menor chance de sofrer um trauma, quando o idoso sofre, o índice de óbito ele vai ser maior, porque nós sabemos que o idoso ele não consegue se recuperar tão facilmente de um trauma quanto uma criança ou um adulto saudável. O idoso ele normalmente morre de doenças crônicas ou outras comorbidades, mas quando ele sofre um trauma, esse trauma ele vai ter danos mais severos
a sua saúde, a sua qualidade de vida. Considerando uma doença, o trauma ele vai apresentar uma distribuição características com 3 picos distintos em relação à mortalidade. Nós vamos falar no primeiro, as mortes vão se suceder imediatamente após o trauma, com uma reduzida possibilidade de intervenção. Então aqui nós temos traumas mais graves que o nosso paciente ele vai chegar ao óbito na hora, então a morte é imediata. Então, por ser mais grave, normalmente vão ser lesões cerebrais, medulares ou dos grandes vasos. Nós temos o segundo. No segundo, as mortes elas vão decorrer minutos ou horas após o trauma, certo? Então, aqui nós vamos ter lesões e hematomas cranianos, rompimento de vísceras e uma hemorragia significativa. Neste período, nós vamos ter uma atenção que ela vai ser rápida, precisa ser precoce, imediata, porque a nossa atenção neste atendimento vai definir as chances de sobrevivência desse indivíduo. E nós temos também o terceiro período, onde as mortes vão ser tardias, podendo ocorrer dias ou semanas, certo? Em consequência de infecções e falência de órgãos. Nesta distribuição, desde o início, a atenção qualificada vai gerar bons resultados e umas maiores chances de sobrevivência posteriormente ao ocorrido. Neste sentido, o trauma ele pode ser considerado como uma doença prevenível, que nós podemos fazer ações de prevenção antes da ocorrência, vamos evitar, assim, a morte, principalmente no primeiro período. Então, nós vamos diminuir a gravidade deste trauma. Então, ele vai ser alvo da atenção dos órgãos de saúde pública, que nós vamos ter principalmente as ações de educação preventiva nesta parte para nós tentarmos reduzir a incidência de traumas. Quando nós estamos falando já da classificação geral, os traumas eles podem ser classificados em 2 maiores classes. O trauma fechado, que ele vai ser originado por um impacto direto em determinada região. A energia ela vai ser propagada no interior do corpo humano. Já o trauma, proporcionando danos internos que nem sempre serão evidentes. Então, podemos ter compressão, cisalhamento, um rompimento de órgãos e vísceras. Esse tipo de trauma ele vai requerer uma atenção redobrada. Por ele ser fechado, ele pode passar despercebido na primeira avaliação que será realizada no nosso paciente. Então, a ausência dessas lesões externas vai dificultar a identificação rápida e imediata da lesão. Por isso, nós não podemos dispensar a suspeição de lesões e hemorragias internas. Já nós temos o trauma que ele vai ser penetrante ou aberto. É a nossa segunda classificação. Ele vai ser mais facilmente identificado, porque nós temos um rompimento ali da pele. Essa lesão ela vai ser evidenciada e, em geral, ela vai estabelecer uma comunicação entre o meio interno e externo, originando uma cavidade temporária ou permanentemente que afasta os tecidos da posição original. Então, para vocês guardarem melhor na memória, o trauma fechado, ele não vai haver um rompimento da pele, ele vai ser danos mais internos que nós não vamos perceber apenas com uma observação rasa. Já o trauma aberto, nós vamos ter uma abertura da pele, certo? Ele pode ser por exemplo, por arma branca ou arma de fogo. O risco de infecção no trauma aberto, ele vai ser maior e às vezes ele vai exigir também uma antibiótico terapia
e uma profilaxia com imunobiológicos. A profilaxia com imunobiológico é através das vacinas, para nós diminuirmos as chances de infecção desse paciente. Nós já vamos ter uma antibiótico terapia para evitar também as chances de uma infecção generalizada. Os traumatismos, eles são urgências e emergências mais frequentes que vão estar envolvidas na área da saúde. Quando nós falamos já do traumatismo abdominal, nós vamos estar dividindo, certo? O traumatismo abdominal, ele vai ser responsável por um grande número de mortes, que muitas vezes elas poderiam ser evitáveis. Na nossa cavidade intraperitoneal ou abdominal, o corpo humano, quando nós vemos lá na anatomia, ele tem 3 cavidades principais: a cavidade torácica, abdominal e pélvica, que é onde nós vamos ter as nossas principais vísceras, certo? Os nossos órgãos que vão estar guardados nessas cavidades. Na cavidade abdominal, cavidade torácica e o espaço retroperitoneal são os locais do organismo que vão comportar sangramentos, podendo levar ao choque hemorrágico quando não detectados a tempo. Então, lembrando que quando você já escutar falar, um sangramento interno. O sangramento interno, ele vai estar, ou uma hemorragia interna, vai estar relacionado a esses sangramentos dentro da cavidade abdominal, certo? O trauma de abdômen e o de pelve, ele vai ser resultado de uma lesão resultante do impacto, da força externa exercida na região abdominal e pélvica. Ele vai acometer os órgãos internos. A incidência é de cerca de 15 a 20% dos traumas. Ele pode ser decorrente de diversas causas. Nós temos aí as principais: agressão física, ferimento por arma branca ou de fogo, explosão, queda, atropelamento, colisão de veículos, geralmente vão estar associados, em sua maioria, ao trauma multissistêmico, atingindo outras estruturas. O trauma aberto abdominal, ele pode ser chamado de penetrante, ele vai ser associado a uma lesão externa com solução de continuidade e comunicação com o meio interno. Frequentemente, ele pode ser causado por arma de fogo, arma branca ou objeto encravado. E ele pode resultar em lesões vasculares e de vísceras e esvisceração. Professora, o que é esvisceração? Esvisceração é quando ocorre aquele trauma aberto e as nossas vísceras, os nossos órgãos, eles vão estar expostos, podendo até, se houver um movimento para o ambiente externo da cavidade abdominal. Então, nossas vísceras elas vão estar expostas, podendo sair de dentro da cavidade abdominal. Isso é a esvisceração. E no fechado, a lesão externa ela não vai se originar com a comunicação interna, o que vai dificultar a identificação do trauma e das lesões comunicantes. Como na nossa imagem, que a gente pode ver ali que o nosso paciente ele está com o tórax e o abdômen ali aparentemente sem nenhuma alteração, mas o trauma dele está abaixo, ele está fechado, então ele é interno. Quando elas passam despercebidas, vão predispor a um aumento dos índices de morbimortalidade. Os sinais e sintomas do trauma abdominal. Nós vamos ter dor de média ou forte intensidade, localizada na região abdominal, porém sem um local pré-determinado. Ele não vai conseguir apontar, certo? Qual é a parte em particular que dói na parte do abdômen. Quando houver uma esvisceração, eliminação de secreção como fezes, é mais fácil identificar qual foi o órgão ou o tipo de órgão que foi lesionado.
Pode haver uma diminuição do nível de consciência, uma dor à palpação local, sudorese, alteração da pressão arterial para hipotensão, um edema local, palidez cutânea, pulso rápido e fino, hematoma local, porque às vezes nós podemos ter um sangramento interno, então com este sangramento, com o vazamento das células ali do sangue para os tecidos, nós vamos ter aquelas colorações mais arroxeadas ou enegrecidas. Se nós temos também algum tipo de prejuízo na circulação, o pulso ele vai estar comprometido, então nós vamos ter um pulso fino e rápido, e também a palidez vai indicar ali uma perfusão tecidual comprometida. Pode haver também uma hemorragia interna, até mesmo horas depois do trauma. Pode haver cianose das extremidades, lembrando lá o que é cianose, é quando nós estamos com as extremidades arroxeadas. Normalmente é devido à baixa perfusão tecidual, algum problema na circulação, então nós vamos ter uma cor arroxeada, certo? E nas extremidades, você principalmente nas pontas dos dedos das mãos e dos pés. Vamos ter também rigidez de abdômen, ou o que chamamos de abdômen em tábua, Podemos ter equimose escrotal no escroto e um sangramento por vias baixas. Os diagnósticos de enfermagem que vão estar relacionados. No trauma abdominal, nós podemos ter um risco de choque hipovolêmico, que ele vai ser causado por lesões que ocorrem nos órgãos internos, bem como pode ser por causa de fraturas que vão estar localizadas em ossos como o quadril, certo? Essas consequências vão nos levar aos nossos diagnósticos de enfermagem, que vão estar relacionados ao prejuízo do funcionamento cardíaco, dor intensa e risco de infecção provocada pelo rompimento dos órgãos internos. Vamos também apresentar intervenções específicas para o alcance de resultados que sejam eficazes no cuidado com clientes nesta condição. Quando nós estamos no ambiente já hospitalar, o paciente ele está sendo hospitalizado, a nossa assistência de enfermagem vai estar voltada para esses tópicos que vamos estar citando, como manter a vítima em maca própria na sala de urgência e emergência, verificar o nível de consciência do nosso paciente, manter a cabeça lateralizada, porque a cabeça lateralizada lembra que a cabeça, quando há um possível risco de broncoaspiração, o paciente, se ele vomitar, se ele estiver ali com rebaixamento de consciência também, pode haver uma obstrução das vias aéreas. Vamos administrar oxigênio sob catéter nasal ou máscara até 10 litros por minuto. Vamos retirar as vestimentas próximas ao local lesionado para facilitar a visualização e também na hora que nós formos fazer uma avaliação mais detalhada, mais específica. Vamos verificar os sinais vitais e monitorar o paciente. Vamos também avaliar a lesão e verificar o tipo de ferimento e sangramento. Se for por arma de fogo, vamos localizar a entrada e a saída do projétil. Projétil é a bala, né? A arma de fogo nós podemos ser ali por revólveres, por pistolas. Então, vamos localizar o ferimento de entrada e o ferimento de saída, se houver um ferimento de saída. Vamos funcionar um acesso de calibre grosso, coletar amostras de sangue e administrar um volume hídrico conforme a orientação médica ou protocolo local de atendimento de emergência. Vamos limpar com soro fisiológico, 0,9%, o local que foi lesionado. Proteger as vísceras com compressas estéreis, embebidas em solução fisiológica, se houver evisceração. Então, no caso, o paciente ele está com o abdômen aberto,
as vísceras estão expostas, nós vamos pegar compressas estéreis, fazer uma cobertura, certo? E elas devem estar úmidas em solução fisiológica, em soro fisiológico. Preferência, soro fisiológico ali estéreo, né? Também. Vamos dar continuidade aos planos traçados pelo enfermeiro responsável. Já nosso próximo tipo de traumatismo, traumatismo de tórax. O trauma torácico ele também pode ser caracterizado por ferimentos penetrantes ou contusos. Penetrantes é quando nós temos ali principalmente objetos pontiagudos e eles vão adentrar, vão perfurar a pele. Ou contuso normalmente são objetos que eles são arredondados ou achatados, eles não vão ter uma lesão de entrada, eles não podem não chegar a romper a pele. E também como o traumatismo intraabdominal. O traumatismo de tórax, ele também vai ser grave e ele vai afetar a respiração normal do indivíduo. O traumatismo de tórax, ele pode ser dividido em lesões que vão afetar, que vão implicar um risco imediato à vítima, que vão ser avaliadas no nosso exame primário, e a de risco potencial à vítima, que vão ser avaliadas no exame secundário, certo? Então, nós lembramos lá que nós já vimos nas nossas aulas anteriores sobre a avaliação primária e secundária, o exame primário e o exame secundário também. Quanto ao tipo de lesão, nós temos a lesão aberta, que ela pode ser causada por ferimento por arma de fogo ou por ferimento por arma branca, certo? Que nós vamos ter um local de entrada, ou ela pode ser fechada, denominada a contusão. Nós vamos também ter uma classificação quanto ao agente causador, quanto a quem causou aquele ferimento, certo? Se a nossa classificação anterior diz quanto ao tipo de lesão aberta ou fechada, agora por conta da causa. Então, o agente causador ele pode ser a arma de fogo, arma branca ou acidentes automobilísticos. Nós podemos também classificá-lo quanto à manifestação clínica. Na manifestação clínica, nós temos o pneumotórax, hemotórax ou tamponamento cardíaco com lesão dos grandes vasos. Nós temos também a contusão pulmonar, que vão estar já dentro das lesões específicas de acordo com o local de acometimento pelo trauma. Então, contusão pulmonar, ela vai ser uma principal consequência do impacto direto e ela vai estar ligada a lesões da parede torácica. Nós temos também fraturas dos arcos costais, que vão comprometer diretamente a função ventilatória em virtude de 3 motivos: dor, defeito costal e movimentos paradóxicos. Fraturas de arcos costais, nós estamos falando das costelas, dos arcos das costelas, que elas vão comprometer a função ventilatória, depender ali da gravidade também, do tipo de fratura. Mas a nossa função ventilatória ela vai estar comprometida por conta desses 3 motivos que já foram relacionados. Também temos outras fraturas, que essas outras fraturas vão acometer a escápula e o externo, por exemplo. O externo é o nosso osso, que ele fica logo acima do coração e onde há conexão através de cartilagens entre as costelas e o externo para fechar a nossa caixa torácica. Podemos ter também lesão de aorta. A aorta é a nossa artéria principal, que vai levar o sangue que foi bombeado do coração para se dividir entre as outras artérias e promover ali o suprimento de sangue para todos os órgãos do corpo. Então, ela vai ser a principal causa de morte no traumatismo de tórax. Geralmente vai ocorrer por conta do esmagamento do tórax contra uma superfície.
Nós temos também lesão cardíaca. A lesão cardíaca, ela pode ser letal, vai ocorrer ali por conta da compressão direta pelo externo. Lembra que a gente falou? O externo ele está diretamente acima do coração. Se ele sofre uma compressão direta, nosso tecido cardíaco, nosso coração também vai receber aquele impacto, certo? Então, nós vamos ter uma lesão cardíaca. Os principais sintomas vão ser uma distensão da jugular. Jugular nossa, ela está ali localizada no pescoço. Vamos ter também cianose das extremidades superiores, certo? Dos dedos, dos membros superiores, das mãos, e hipotensão, porque o nosso débito cardíaco ele vai estar prejudicado. O coração ele vai ter tanta força para ejeção de sangue, então nós vamos ter uma queda na pressão sanguínea, na pressão arterial. Podemos ter também a lesão das vias aéreas. Nossas vias aéreas, tem as vias aéreas superiores, vias aéreas inferiores. Então, os principais sintomas vão ser um efizema subcutâneo, dispneia intensa, o paciente ele vai apresentar uma dificuldade para respirar, e sintomas do próprio pneumotórax. Podemos ter também uma lesão do diafragma, que ela vai ser detectada através da toracoscopia, e vai apresentar um abaulamento na região. Um abaulamento é como se fosse um achatamento da região. Então, quando nós falamos da assistência de enfermagem nesses tipos de trauma, nós temos aqueles passos na assistência que eles vão ser mais gerais. Então, nós temos alguns cuidados que eles são inespecíficos. Vamos tentar citar os mais específicos que são relacionados a esse tipo de trauma. Então, nós vamos instalar um oxímetro de pulso, pois a monitorização será difícil por conta da causa do local lesionado. Então, como vai ser uma lesão no tórax, os eletrodos para monitorização cardíaca, por exemplo, eles são colocados no tórax. Então, nós vamos usar um oxímetro de pulso, pois a nossa monitorização torácica ela vai estar prejudicada. Vamos preparar o material para toracocentese, drenagem pleural ou pericardiocentese, de acordo com a conduta médica e o diagnóstico apresentado. Estes são procedimentos que visam a descompressão ou o alívio ali da pressão que está na parte interna do tórax, quando há o caso de sangramento, de acúmulo de líquidos na cavidade torácica. Então, já vamos deixar pronto, porque quando há essa urgência, essa emergência de fazer um desses procedimentos, nós já estaremos com o material próximo e pronto. Também vamos deixar o nosso material de intubação em local de fácil acesso e visualização. Os outros nós podemos lá conferir na nossa apostila, no nosso material didático, eles estão relacionados. Nosso outro tipo de trauma que será falado hoje, vamos falar do traumatismo crânioencefálico. Traumatismo crânioencefálico, ele também pode ser abreviado ali pela sigla TCE, que ele vai ser uma lesão decorrente de algum trauma que ocorreu na região do encéfalo, a parte interna do crânio. Ele vai ter um atendimento de urgência e ele vai ser de uma extrema importância, pois ele vai ser vital para a vítima. O traumatismo crânioencefálico, ele vai afetar regiões que estão ali desde o crânio, o encéfalo, o cérebro. Então, são nosso órgão que ele é extremamente crítico, que nós precisamos ter um controle maior por conta das possíveis lesões ou do risco de sequelas que nós vamos ter de acordo com o nosso trauma nesta região encefálica. Então, nós vamos classificá-lo em aberto, que o ferimento com objetos ou materiais penetrantes pode ser também a arma de fogo, e quando ocorre, consequentemente, nós temos a fratura do crânio. O nosso crânio ele vai formar uma caixa para proteger
nossas estruturas que estão ali do cérebro, do encéfalo. Então, quando há um rompimento, uma fratura do crânio, nós vamos ter também uma consequente lesão nesses tecidos e são extremamente necessários que haja uma atenção, um atendimento imediato para a nossa vítima. Ele também pode ser classificado como fechado, onde o impacto sofrido pelo encéfalo, ele não vai ter um acompanhamento da fratura do crânio, certo? Então, houve o trauma, houve aquela força, porém, o osso do crânio, ele não chegou a sofrer uma fratura. Então, normalmente, as nossas lesões, elas vão ser internas. Temos também as lesões extracranianas, que elas vão ser associadas a ferimentos no couro cabeludo, como tipo de corte contuso ou lacerações. São aquelas lesões por pancadas na cabeça, muito comum em crianças. As crianças batem a cabeça em vários locais. Nós temos aqueles cortes, certo? Cortocontusos ou lacerações. Então, são extracranianas, elas não chegam até o crânio. Nós também não vai implicar que esse tipo de lesão não requer cuidado, porque nós vamos precisar fazer um controle do sangramento interno, uma vez que a nossa região do crânio é uma região que ela é bastante vascularizada. Nós temos também as lesões cranianas, como as fraturas de crânio, que elas vão acometer a caixa craniana. Elas podem ser do tipo linear, cominutiva, com ou sem afundamento. Nós temos as lesões intracranianas também, que elas vão ocorrer no interior da caixa craniana, atingindo ali meninges, vasos e o encéfalo. Então, quando nós falamos extra, fora do crânio. Cranianas, estamos no crânio. Intracranianas, no interior da caixa craniana. Podemos classificar também como leve ou concussões, onde nesse caso o nosso quadro clínico ele pode ser acompanhado de ansiedade, tontura e mal-estar geral, que pode persistir por alguns dias. Então, estes são casos mais leves. Nós temos também as intermediárias, que vão ser caracterizadas por períodos médios de inconsciência, que podem durar de 1 ou mais horas. E, por último, nós temos as lesões graves. As lesões graves, elas podem ocorrer posteriormente à lesão, leve ou intermediária, horas após a lesão. Ela vai ser caracterizada por uma inconsciência profunda. Então, há ali um rebaixamento do nível de consciência. O nosso paciente pode entrar em coma. Pode haver também o edema ou hemorragia cerebral, que vai ser detectada pela tomografia cerebral. As lesões mais graves, elas vão ser as lesões que vão ser mais preocupantes, que vão requerer uma atenção maior, pois o paciente ele pode estar bem e entrar em um quadro de coma profundo logo em seguida. Quando nós estamos falando destas lesões dos traumas crânioencefálico, nós vamos ter uma atenção redobrada quanto ao posicionamento do paciente no leito. Nós devemos realizar também a manutenção das vias aéreas pérvias através da aspiração endotraqueal, posicionamento correto para nós não agravarmos a situação daquele paciente, certo? Ele pode ser de acordo com o tipo de lesão, vai estar na prescrição de enfermagem, quantos graus devem ser mantidos à cabeceira da cama. Vamos avaliar também o nível de consciência do paciente através da escala de coma de Glasgow, que nós vamos aplicar sistematicamente para acompanhar a evolução do quadro deste paciente. Normalmente, quem vai realizar
a aplicação da escala de coma de Glasgow, vai ser o enfermeiro, que ele vai estar fazendo ali aquela avaliação constante para nós termos uma noção de como anda a consciência do nosso paciente. Já o nosso próximo trauma são os traumatismos de extremidade, os nossos traumas músculo-esqueléticos, que vão ser lesões de origem traumática. Ele pode ser por trauma direto ou trauma indireto. As lesões ósseas, as fraturas, elas podem ser classificadas em vários tipos. E elas vão ser caracterizadas pela perda de continuidade do osso, independentemente do que tenha ocorrido. Normalmente vamos estar ali envolvidos com uma perda da camada do periósteo. O periósteo é a nossa camada externa ali do osso, que ele faz a cobertura do tecido ósseo. Então, as fraturas, elas podem ser classificadas como fechadas, quando ela não vai fazer uma lesão no tecido. Ela pode ser dividida em fechadas simples, quando o osso fraturado não perde o desvio do seu eixo. Então, a nossa primeiro exemplo ali na imagem, o osso ele não perdeu aquela forma linear dele. Ele continua no mesmo local, porém, houve uma separação entre as duas partes. E nós temos também as fechadas com desvio, quando o osso fraturado ele vai sair do desvio do seu eixo. Então, é como se eles desencaixassem, eles vão sair daquela estrutura linear. Então, nós vamos ter uma lesão que ela pode ser mais grave, que ela pode causar lesões também nos tecidos e vasos sanguíneos adjacentes, que estão próximos àquele osso. Já nas fraturas abertas, vai ocorrer uma lesão tecidual e vai haver também um contato com o meio externo. Alguma das pontas daquele osso que se desconectou, ele vai atravessar o tecido ali, pode atravessar o tecido muscular, o tecido tegumentar e chegar até o ambiente externo, então causando uma lesão secundária. Por este tipo de lesão expor o nosso tecido ósseo para o ambiente externo, ele vai também expor o indivíduo a infecções e o tratamento necessário será um tratamento através de cirurgia, tratamento cirúrgico. Na assistência de enfermagem, se já foi detectado uma fratura neste paciente, uma fratura no quadril, na bacia, no osso do quadril que nós temos ali, ao fazer a transferência do nosso paciente, a transferência deve ser feita em bloco, ou vamos proteger o membro afetado na hora da transferência. Nós devemos movimentar o mínimo possível aquele membro que foi afetado. Então, a transferência em bloco é quando nós temos ali mais profissionais para fazer aquela transferência. Então, nós vamos ter um profissional a cada segmento corporal para que todos os segmentos sejam movimentados ao mesmo tempo, evitando assim a locomoção das estruturas ósseas. Vamos verificar os sinais vitais, dando uma atenção especial ao pulso do membro fraturado. Para quê? Para nós podermos observar se a circulação sanguínea, se a perfusão tecidual naquele membro não está sendo afetada. Nós precisamos verificar ali o pulso local, o pulso das extremidades, o pulso central, para nos certificarmos de que está ocorrendo um suprimento sanguíneo necessário. Vamos manter material de ortopedia, como ataduras de gesso, algodão ortopédico, as ataduras de crepom e o soro em local de fácil acesso, e vamos aguardar a orientação. Então, o paciente provavelmente ele vai precisar de uma atenção, de uma
imobilização daquele membro, então já deixaremos o material próximo para ser realizado. Nosso próximo trauma são as queimaduras. Queimadura, ela vai ser caracterizada por uma destruição tissular que vai acometer a pele e outras estruturas, como os ossos e os músculos, e elas têm graus diferentes, extensão e profundidade, que vão ser variados. E esses graus variados, eles vão depender do tempo de exposição que aquele tecido ficou em contato com o agente agressor. Quanto mais tempo ficou exposto, maior será a extensão, maior será a gravidade daquela queimadura. As queimaduras mais comuns vão ser de origem térmica, né? Térmica vão ser por calor, ou frio também. O frio também pode causar queimaduras. Nós temos de origem elétrica, certo? Principalmente os trabalhadores da rede elétrica que mexem com eletricidade, de origem química, através dos ácidos, e por radiação. Radiação também são elementos químicos que são radioativos. Os nossos graus, nós temos grau 1, a queimadura de primeiro grau, onde há apenas uma vermelhidão no local, que apenas a epiderme vai ser afetada. Nós temos a queimadura de segundo grau, onde nós vamos ter um acometimento ali da derme também. Normalmente nós vamos ter a formação de bolhas no local. E nós temos a queimadura de terceiro grau, que outras estruturas além da pele vão ser afetadas. As queimaduras de terceiro grau podem afetar músculos, tendões, e elas vão ser as que vão necessitar de um cuidado maior durante o tratamento. As queimaduras dos pacientes, eles também vão ser classificados de acordo com o tamanho da superfície corporal que foi afetado. Então, nós temos os grandes queimados, nós temos até uma ala de UTI que ela vai ser destinada a pacientes queimados, porque eles precisam de cuidados mais específicos, como os curativos especiais e outros tipos de cuidados. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que todos tenham gostado. Não esqueçam de ler o nosso material didático, de acompanhar sempre o conteúdo e estar estudando também pelo material didático. E até a próxima aula.